sua Bíblia comigo. Livro de Josué, capítulo 4, verso 1. Quando todo o povo havia atravessado o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens, um de cada tribo, e dê a eles as seguintes ordens: peguem 12 pedras do local onde os sacerdotes estão parados no meio do Jordão, e levem as pedras com vocês e amontoem-nas no lugar onde vão acampar esta noite. Então Josué convocou os 12 homens que havia escolhido, um de cada tribo de Israel, e lhes disse: vão até o meio do Jordão, à frente da arca do Senhor seu Deus, e cada um pegue uma pedra e carregue sobre o ombro. Serão 12 pedras no total, uma para cada tribo de Israel. Elas serão um monumento, um memorial entre vocês. No futuro seus filhos perguntarão: o que significam essas pedras? E vocês dirão: elas servem para nos lembrar que o rio Jordão parou de correr quando a arca da aliança do Senhor passou por ele. Essas pedras serão uma recordação no meio dos israelitas para sempre. Assim os israelitas fizeram conforme Josué havia ordenado. Pegaram as 12 pedras no meio do Jordão, uma para cada tribo, exatamente como o Senhor havia dito a Josué, e levaram as pedras ao lugar onde acamparam aquela noite e deixaram ali. Josué também ergueu um monumento com 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde haviam parado os sacerdotes que levaram a arca do Senhor, e as pedras estão lá até hoje. Esse texto provavelmente seja conhecido dos nossos alunos das nossas escolas aqui na igreja, seja a escola de intercessão, CMI, seja EVC, 3D, porque nós usamos muito esse texto, baseado inclusive, né, eu não vou pregar a mensagem baseada no livro do Cote, mas a introdução ela está diretamente ligada a um dos livros do pastor Cote, que até você deve encontrar ali na livraria, chamado Josué, que fala dos 2 altares. Aqui nesse episódio nós encontramos uma transição, Natan, uma mudança da nação de Israel, uma mudança, Erickson, de liderança e de território. Até aqui, ou até um pouco antes, né, até o final ali do livro de Deuteronômio, nós encontramos a nação de Israel sendo liderada por Moisés. Durante 40 anos eles ficam perambulando no deserto, por conta inclusive da sua desobediência e da sua murmuração. Esse foi o tempo que Deus prepara no deserto, não foi castigo, mas foi uma escola, Pedro, para que eles fossem preparados para chegar na promessa de Deus, que era a terra de Canaã. Um caminho que era para durar 90 dias, dura 40 anos, que vem essa preparação. O maravilhoso de tudo isso, Jussara, é que Deus nunca abandonou o povo nos 40 anos. Pelo contrário, provavelmente não, certamente foi o tempo onde Deus mais esteve presente, Caio, com o povo. Porque durante a noite era uma coluna de fogo, durante o dia era uma nuvem de glória, maná eles colhiam todos os dias sem precisar plantá-lo, a água brotava da rocha, as roupas não se rasgavam, os sapatos cresciam no pé, junto com o pé, ou seja, Deus esteve guardando, provendo o povo durante esses 40 anos. Os 40 anos finalizam, todos os murmuradores morrem, exceto, né, todos os que saíram do Egito e murmuraram morrem no deserto, assim como Deus declarou. Entram na terra da promessa apenas 2 homens que saíram do Egito, que foi Caleb e Josué. E até Moisés, ele não entra na terra da promessa, mas ele se despede do povo, se despede da terra. Antes de chegar, ele vê a terra, mas não acessa. E a liderança é transicionada de Moisés para Josué. Josué, que era o comandante do exército, agora assume a liderança. Josué capítulo 1 é bem interessante, porque Josué, ele está desconfortável, ele está amedrontado, ele está tímido, porque não acreditava que poderia ser um bom líder, um grande líder, como foi Moisés. Então Deus precisa dar uma chacoalhada em Josué no capítulo 1, dizendo: tem de bom ânimo, assim como fui com Moisés, serei com você. Moisés então assume aquela posição, pastor Anderson, e ele agora conduz o povo a entrar à terra de Canaã, a entrarem na terra da promessa. Porém, entre o deserto, que era a sua experiência de 40 anos, e a promessa da terra, né, do Senhor, a promessa da terra que emana leite e mel, havia o Jordão.
O Jordão, ele tem um papel importantíssimo diante da nação de Israel, e eu quero explorar um pouco hoje essa figura do Jordão, trazendo algumas metáforas e analogias sobre as nossas vidas, mas resumidamente o Jordão, ele acaba sendo ali um obstáculo para que eles entrassem na terra da promessa. Ele não era tão profundo ou tão largo quanto o Mar Vermelho, que Deus atravessa o povo a pés enxutos, né, abrindo o Mar Vermelho, mas ele era um desafio, principalmente no período, pastor Leandro, onde eles estavam, que era um período de chuvas. Então o Rio Jordão, ele estava mais profundo e mais largo, Franchico, eram 50 metros, normalmente o Jordão tem, né, dependendo da posição que ele está, de 20 a 30 metros de largura, a distância de uma margem à outra, mas nos tempos de chuva, Nelson, são 50 metros, e esse episódio mostra que era bem esse período, dos 50 metros de distância. Normalmente ele tem de 2,5 a 3 metros de profundidade, no tempo de chuva são 5 metros de profundidade, e eles não conseguiriam passar de uma forma natural, aos pés enxutos, se não fosse por barco, por balsa ou por uma ponte, coisa que nenhuma dessas eles tinham. Então agora eles precisavam de um milagre, e aqui Deus, ele vai começar a afirmar, validar Davi, a liderança de Josué. É quando Deus então declara a Josué: mande o povo se aproximar do Jordão. Eles se aproximam do Jordão e Deus dá uma ordem. Os levitas que carregam a arca, representando a presença de Deus, eles devem colocar o pé no Jordão. Por que isso? E eu já começo a aprender algumas lições fundamentais. Se você tem um obstáculo na sua vida, se você tem uma situação que não está deixando você chegar onde você entende que são as promessas, ou onde são as promessas de Deus na sua vida, talvez é porque você está indo sem Deus. Porque quando a presença de Deus está com você, não existe obstáculo que vai te parar. Você pode dizer um amém? Deus falou para o povo: não tentem atravessar pela força de vocês, a arca deve ir à frente. Então os levitas, carregando a arca da aliança, representando a presença de Deus, eles colocam os pés às margens do Jordão, e a Bíblia diz que o Senhor então ele represa as águas do Jordão. E represando as águas do Jordão, eles atravessam até o meio do leito do Jordão. Atravessando até o meio do leito do Jordão, as águas agora formam um paredão, e toda a nação começa a passar, eles começam a travessia. São 3 milhões de pessoas entrando na terra da promessa a primeira vez, diante de tudo aquilo que eles viveram nos últimos 500 anos longe de Canaã, que era a terra que Deus já tinha dado a Abraão, que era o seu patriarca. Enquanto eles estão atravessando, 2 novas direções são dadas por Deus a Josué, e é exatamente aqui que eu quero trabalhar com vocês. A primeira delas, Deus define, Hernani, que Josué deveria separar um homem de cada tribo, das 12 tribos de Israel, ou seja, 12 homens, e esses 12 homens deveriam ir até onde estava a arca da aliança, e cada um deles deveria tomar uma pedra que estava no leito do rio, e eles deveriam colocar em seus ombros e carregar essas pedras até o lugar onde eles iriam acampar, já na terra da promessa, já no novo lugar que Deus estabelece para eles. E assim esses 12 homens fazem. Depois, a segunda direção que Deus dá é que eles deveriam levantar também um segundo altar. Agora não no acampamento, mas esse segundo altar deveria ser no meio do leito do Jordão. Deveriam se levantar 12 pedras, estabelecer, Rodrigo, este segundo altar. E quando as águas do Jordão voltassem ao lugar, essas pedras, ou seja, este altar, não seria mais visto. E assim os 12 homens fazem, assim Josué faz, e nós encontramos então a lei dos 2 altares. O altar externo, que era o altar do memorial, era o altar do testemunho, era o altar que quando eles olhassem aquelas pedras empilhadas, eles lembrariam do milagre que Deus fez para que eles pudessem entrar na terra da promessa. E o segundo altar, um altar interno, um altar que ficou escondido. Este altar interno, ele então, não visto pelas pessoas, ele estabeleceria o quê? Que ali Deus manifestou o seu milagre. E eu posso dizer que a lei dos 2 altares não vale apenas para um povo que estava atravessando o Jordão, mas a lei dos 2 altares deve ser estabelecida por cada homem, cada mulher que nasceu de novo em Jesus Cristo. Pode dizer um amém por isso? O que é o altar externo, o altar do acampamento? O altar do acampamento é o altar que nós revelamos, é o testemunho que nós damos daquilo que Deus fez em nossas vidas, daquilo que nós vivemos, a manifestação sobrenatural do Senhor.
É o altar daquilo que nós estabelecemos com o nosso trabalho, com a nossa atividade ministerial. É aquilo que as pessoas enxergam em nós, da vida cristã. Porém, o altar externo, ele não se manifesta, ele não se sustenta, se ele não tiver o altar interno, que é aquele que não é visto. O que é o altar interno? É aquele que as águas do Jordão voltam para o leito e nunca mais ninguém enxerga. Ele é o altar do secreto. O que seria, pastor, esse altar do secreto? O altar do secreto é aquilo que nós estabelecemos lá em nossa casa. Qual é o grande problema que nós encontramos hoje, Jéssica? O grande problema é que nós encontramos pessoas que chegam numa quarta profética como essa, esperando viver manifestações sobrenaturais de Deus na sua vida, serem visitados pelo Espírito Santo de uma forma sobrenatural, serem tomados pela presença de Deus, viverem as manifestações dos dons, as manifestações dos sinais, mas eles querem mostrar um altar, um memorial, testemunhar isso perante a igreja, sem ter um altar interno no secreto. Jesus, ele fala aos seus discípulos: quando vocês forem orar, ele não diz que eles deveriam orar como os hipócritas, os fariseus, diante de todo o povo nas esquinas, mostrando que estavam num tempo de oração. Ele falou: quando vocês forem orar, ele diz: entrem no vosso quarto e busquem ao seu pai no secreto. Sabe por que, Filipe, muitos de nós não estamos vivendo milagres, restituições? Não estamos vendo as portas se abrirem, não estamos sendo ativados espiritualmente, ministerialmente. Por quê? Porque falta o secreto. Se não tiver o secreto, não tem o externo. Se o altar interno não for manifesto, não tem o externo para as pessoas verem. E muitos de nós viemos exatamente por quê? Porque queremos ter experiências sobrenaturais. Queremos uma vigília, queremos um encontro com Deus, um retiro, ir no monte. Agora deixa eu falar com muito amor e carinho. Não adianta nós esperarmos, Fábio, que viver algo externo aqui, ser revelado aqui, se nós não começarmos a construir isso lá no nosso secreto com o nosso Pai. Não adianta nós queremos expressar isso, está na vida das pessoas, impondo as mãos para que os doentes sejam curados, para que os oprimidos sejam libertos, se nós não estabelecermos isso lá no nosso secreto. E Deus tem nos chamado exatamente para este lugar do secreto. Ele dá duas direções para Josué: uma que deveria ser revelada lá, o memorial no acampamento, mas a outra que deveria ser estabelecido quando o leito voltou foi apagado. Foi apagado não, só ficou escondido, ficou no secreto. Porque o que acontece no Jordão, ele manifesta, e nós vamos entender isso, o que manifesta aqui no Jordão vai manifestar por muito tempo o sobrenatural dos céus. Não tem como nós falarmos dos dois altares sem, em primeiro lugar, nós não entendermos o que significa o altar. O altar na Bíblia fala de um lugar onde Deus manifesta a sua presença. Então, se nós queremos a presença de Deus externamente como um testemunho na vida dos outros, nós precisamos ter essa presença lá em nossa casa. Muitas vezes chegamos nesse ambiente e não conseguimos entrar num lugar de quebrantamento, não conseguimos chegar no lugar de arrependimento. Por quê? Porque nós não conseguimos construir isso lá em casa. Que a presença de Deus, ela está jorrando neste lugar. Você pode dizer amém? Agora, quantos de nós estamos nos prostrando para tomar dela? Se prostrar fala de quebrantamento, fala de arrependimento. E quebrantamento, Gerson, não acontece aqui, acontece em casa. Arrependimento não acontece aqui, pode acontecer? Pode, mas ele começa em casa. O problema é que nós estamos tão atarefados, nós estamos tão corridos, ou às vezes simplesmente estamos priorizando tantas outras coisas que não é a presença de Deus, que aí nós começamos a chegar num lugar de desânimo, de fraqueza, de pensar em desistir, de abandonar, que é o lugar exatamente onde as trevas querem que nós estejamos. As trevas não querem que eu e você estejamos no lugar de quebrantamento, porque onde há quebrantamento, ali há a presença de Deus. Você pode dizer amém? Altar, ele fala de sacrifício, ele fala de entrega. Quando nós estabelecemos um altar secreto, nós estamos entregando o nosso eu. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você pode dizer amém? Mensagem de 2 semanas atrás. Sacrifício fala de morte, fala de entrega. Altar fala de sacrifício, sacrifício fala de morte, de entrega. Por que nós não conseguimos viver as manifestações plenas e sobrenaturais de Deus em nossas vidas? Por quê? Porque falta altar. É esse altar secreto que o Senhor tem nos chamado. Altar fala de um encontro com Deus, não só um lugar de presença, mas fala de um encontro com Ele.
Quando Abraão tem um encontro com Deus, ele levanta um altar. Quando Jacó, seu filho, tem um encontro com Deus, ele levanta um altar. Quando Isaac ouve a voz do Senhor, ele levanta um altar. Quando Josué é conduzido por Deus a atravessar o Jordão, ele levanta altares. Altares fala de aliança. Quando tem altar, tem aliança de Deus. Altar fala de expiação de pecados, de substituição de pecados, do sangue de Jesus cobrindo, apagando os nossos pecados. Você pode dizer amém por isso? Altar fala de consagração. Altar fala de testemunho. Altar fala de intimidade com Deus. Altar fala de comunhão, de unidade. Satanás, ele não está preocupado com gente que frequenta culto. Ele está preocupado com um crente que estabelece altares. E quando fala em altar, não é você ter uma mesinha na sua casa que você coloca a sua Bíblia no Salmo 91 aberto, a foto da sua família para ficar consagrada ali, um vidrinho de óleo de mirra e você fala, aqui está meu altar. Não é esse altar. Isso aqui é religiosidade. É o altar aqui dentro. É o altar da entrega nossa. É o altar da nossa intimidade, do nosso relacionamento. Não é quando você para dar uma olhadinha no texto que está na Bíblia, no seu altarzinho físico. É quando você para dar uma intimidade, para você se relacionar e ter intimidade com o Deus que está acima de tudo nessa terra. É este lugar. Deus tem nos chamado a isso. Igreja, está na hora de nós sairmos, com todo amor e respeito eu falo isso, coloque amor nas minhas palavras. Está na hora de nós sairmos deste lugar de crentes que não são ativos, mas são passivos, de cristãos que só buscam pela bênção, e entrarmos num lugar do sobrenatural. Não só para recebermos o que Deus tem para nós, mas para manifestarmos na vida das pessoas o que Deus já gerou em nós, amém, queridos? Eu tenho um desejo de sermos uma igreja não conhecida pela quantidade de carro no estacionamento, não conhecida pela quantidade de pessoas nas cadeiras, mas uma igreja conhecida pela manifestação sobrenatural dos céus. Das pessoas passarem em frente do templo quando estamos cultuando e eles não suportarem ao nível de entrarem para receberem de Deus. Eu sonho com este tempo, eu desejo este tempo, onde as pessoas não vão entregar a vida para Jesus na hora do apelo, mas enquanto o louvor estiver cantando, adorando ao Senhor, as pessoas se dobrarem diante do altar dizendo, eu aceito Ele como meu único e suficiente Salvador. Onde a mensagem não precisa ser pregada, onde nós não precisamos chamar as pessoas para frente para o quebrantamento, mas o quebrantamento, o arrependimento, ele começa a se manifestar em qualquer momento do culto. Este é o tempo que Deus nos chama. O avivamento não é chacoalharmos na presença dele apenas. O avivamento é o arrependimento e a transformação de vida, é a salvação que Deus tem para essa cidade. Não é sobre ser a maior igreja da cidade, é sobre ser uma igreja quebrantada que se entregou a Ele. É só isso que eu tenho buscado. Não é sobre termos uma boa performance, termos uma música extraordinária, uma iluminação legal, um ambiente confortável. É sobre termos a presença dEle. Porque se nós tivermos a presença dEle, se estivermos sentados no chão, vai ser confortável. Se tivermos a presença dEle, no escuro nós vamos ter a manifestação sobrenatural dEle. Você está entendendo? Você pode dizer amém? Só que a presença não se manifesta somente nos cultos, porque às vezes nós ficamos esperando um culto para ter a presença. A presença se manifesta no altar lá dentro de casa. É esse lugar de entrega dentro de casa, é esse lugar de sacrifício lá dentro de casa. Em casa, com todo amor e respeito, ouça isso. Nós xingamos, nós gritamos, nós falamos, nós reclamamos, nós murmuramos e achamos que aqui vai ser diferente. Não, o mesmo coração que estava lá é o mesmo coração que vai estar aqui. Nós precisamos mudar o coração que está lá. Mudar o coração que está lá. O quebrantamento, ele tem que começar lá. É nesse altar secreto. Você pode dizer amém sobre isso? O Rio Jordão, ele acaba sendo uma marca para a nação de Israel, não por causa do território, mas porque algo, pastor Cláudio, acontece no Rio Jordão. Dentro do Rio Jordão, Lucas, eles levantam um altar, e aquele altar é escondido pelas águas, e por mais que os israelitas tentem mergulhar nos 5 metros de profundidade daquelas águas, Dani, por mais que eles tivessem equipamentos para procurar aquele altar, talvez eles não encontrariam, porque ele não fala mais sobre as pedras, agora fala de um território que foi consagrado ao Senhor, um território de sacrifício, de relacionamento, de intimidade, um território agora da presença de Deus.
E quando a presença de Deus, ela se manifesta naquele ambiente, e agora eu quero fazer uma analogia do Jordão, sendo uma metáfora do Jordão, sendo a nossa vida, coisas começam a acontecer. A primeira delas eu quero pedir para você, por favor, analise comigo o próprio texto que nós lemos de Josué, no capítulo 4. Que quando eles estabelecem aquele altar no Rio Jordão, algo ali acontece que é o quê? A conclusão da travessia. Diga comigo, onde tem altar? Diga, tem mudança. Quando eles chegam no Jordão, eles estão ainda no deserto. Quando eles chegam no Jordão, eles estão ainda limitados. Quando eles chegam no Jordão, eles ainda estão com as suas roupas que não se rasgaram, mas eram as roupas velhas. Quando eles chegam no Jordão, eles ainda têm uma expectativa de viver algo novo. A partir do momento em que um novo altar, ou que um altar é estabelecido no meio do Jordão, eles atravessam o Jordão. Agora eles têm uma mudança, e após eles estabelecerem aquele altar, agora eles têm a terra da promessa. Agora não era mais um lugar de maná, agora era um lugar de leite e mel. Agora não era mais um lugar onde tinha uma rocha que jorrava água, agora é um lugar onde tinha água abundante. Quem está entendendo, diga amém. Quando eles chegaram na terra de Canaã, nem a primeira cultura, são 7 culturas que nós vamos encontrar em Canaã. Nós vamos encontrar o trigo, o figo, nós vamos encontrar as uvas, nós vamos encontrar 7 culturas serem plantadas. Aliás, 6 serem plantadas, 7 que eram colhidas. Mas a primeira eles não precisaram nem plantar, que era o quê? A cevada. Quando eles chegam na terra de Canaã, eles já colhem o primeiro fruto que nem plantar eles precisaram. Quem está aqui comigo, diga amém. Por quê? Porque Deus entrega uma terra frutificando para eles. O que significa isso, pastor? Quando tem um altar interno, tem mudança, e onde tem mudança, tem frutificação. Quando tem altar interno, tem mudança, e onde tem mudança, ali há provisão. Quando tem altar interno, ali tem mudança, e onde tem mudança, nós vamos viver a promessa de Deus. Você pode dizer amém por isso? Pastor, está faltando frutificação na minha vida, está faltando multiplicação. Por quê? Porque talvez está faltando mudança. E por que está faltando mudança? Porque talvez está faltando altar interno. Eu quero largar o cigarro, eu não consigo. Por quê? Porque falta altar interno. Eu quero largar a pornografia, mas não consigo. Por quê? Porque falta altar interno. Eu preciso mudar meu comportamento dentro de casa. Eu sou irado, eu sou descontrolado. Porque eu não consigo? Porque falta altar interno. Porque onde tem altar interno tem transição. Onde tem altar interno tem mudança. Quem está entendendo, diga amém. Às vezes nós ficamos esperando a mudança acontecer no culto. É maravilhoso você estar aqui. É este ambiente de culto que nós temos comunhão com os irmãos, temos comunhão com Deus e nos alimentamos. Mas não podemos, Natan, tentar viver uma vida sobrenatural com Deus só de culto. Precisamos de mais. Não é sobre uma vez por semana, é sobre 7 dias por semana na presença dEle. O altar de casa não substitui o culto, mas o culto não substitui o altar em casa. Esse povo, eles têm uma transição, eles vivem um processo de mudança. Por quê? Porque agora eles têm um altar interno. O Jordão estabelece isso. Ele potencializa isso. Se eles fossem tentar atravessar com balsa, teriam que construir uma balsa, estabelecer um caminho. Se fossem de barco, teriam que fabricar um barco. Se fosse por uma ponte, teria que, você imagina uma ponte para 3 milhões de pessoas, ia demorar. Ou esperar as chuvas diminuírem para tentarem atravessar a nado, muitos poderiam morrer. Mas Deus, quando eles entendem a direção, Ele abre o mar, Ele abre o Jordão, e eles passam a terra a pé seco. Por quê? Porque ali Deus os ensinou a estabelecerem um altar. Precisa viver mudança na sua vida? Quer ver mudança no seu casamento? Quer ver mudança na vida dos seus filhos? Comece a estabelecer um altar interno dentro da sua casa. Pastor, é devocional, é muito mais do que isso. É lugar de relacionamento, é lugar de entrega, é lugar de quebrantamento. É quando nós nos conectamos com Ele. Quem está aí, diga amém.
O Rio Jordão, ele não manifesta apenas, ou o altar que foi estabelecido no Rio Jordão não estabelece apenas a mudança, mas nós vamos encontrar que o Rio Jordão, ele também vai estabelecer algo que marca a história da nação de Israel, que é um novo caminho. Onde tem altar, ali vão ter caminhos sendo liberados. Se você puder, vá comigo em 2 Reis, por gentileza, no capítulo 2, verso 1. Eu não vou ler o texto, mas você vai acompanhando o texto comigo, marca na sua Bíblia, anota aí no seu esboço o que você está anotando, e eu espero que você esteja, para que nós possamos entender algo que o altar que estava dentro do Rio Jordão manifesta. Aqui nós encontramos uma segunda menção sobrenatural de Deus do Rio Jordão, que é quando Elias está prestes a ser tomado pelo Senhor. Elias, ele tem um ministério extraordinário, sobrenatural, marcante. Ele restaura o culto de Israel, o altar de Israel. E então agora ele, cansado, pede para morrer pela perseguição de Jezabel. Preguei sobre Elias alguns dias atrás. Vai para a caverna, Deus manda ele sair da caverna. Deus diz que não terminou com ele, que ele deveria ungir ainda 3 reis, deveria ungir um profeta no seu lugar, mas ele só unge o profeta. Então ele unge Eliseu no seu lugar. E o que é interessante é que quando lemos a história de Eliseu, pensamos que ele unge Eliseu como profeta no seu lugar e dias depois ele é tomado, mas não é. Os teólogos acreditam que Eliseu caminhou com Elias ainda entre 4 a 6 anos para ser preparado. Levou tempo. 4 a 6 anos que ele caminhou com Elias, até que Deus então vai tomar Elias. O capítulo 2, verso 1 diz: quando Elias estava prestes a ser levado ao céu em um redemoinho, Elias e Eliseu partiram de Gilgal. No caminho, Elias disse a Eliseu: fique aqui. O Senhor mandou ir a Betel, mas Eliseu não ficou. Agora começa um processo onde Elias quer abandonar Eliseu, porque ele quer ter uma experiência sozinho com Deus, e Eliseu não larga ele. Elias e Eliseu, quando Elias estava prestes a ser tomado ao Senhor, ou seja, ser arrebatado, ele foi ao céu sem morrer, porque há um propósito do seu retorno, e é muito provável que ele será uma das 2 testemunhas do Apocalipse. Abrindo parênteses, Jesus está voltando. Dá uma glória a Deus por isso. Tudo que está acontecendo nessa geopolítica, gente, está falando que Jesus está muito mais próximo do que nós imaginamos. Te prepara, igreja. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Ele está voltando. Ele está voltando. E Elias será uma das 2 testemunhas que irá pregar aos judeus que rejeitaram o Messias. Ontem eu dei uma aula para os nossos jovens adolescentes do college, e alguns deles estavam, alguns, não todos, mas alguns estavam preocupados ou interessados na repescagem. Se eu não for no arrebatamento, como é que vai ser? Falei, não, para com isso, meu amigo. Falei, tá ruim o negócio para vocês, né? É que eu também já comecei logo no terrorismo. Falei, muitos de vocês aqui, o pai vai ser salvo, a mãe vai ser salva, os irmãos, você vai ficar. Pensa, a gente já comeu, a Bíblia diz, 2 estarão no campo, um será levado, outro deixado. Provavelmente seja um adolescente. Não, brincadeira. Mas eu falei isso com eles. Pensa na galera, se eu fizesse apelo, aceitava Jesus rapidinho. Eu falei, você acha que se você estiver ouvindo aquela música que você ouve e Jesus voltar, como é que vai ser? Ou se estiver fazendo... Não, melhor nem entrar nos detalhes que eu conversei com ele. Mas voltando aqui. Elias e Eliseu estão em Gilgal. Elias falou, fica aqui que eu vou até Betel. Eliseu falou, vou com você. Não foi. Então eles saem aqui de Gilgal e vão até Betel. Eles atravessam o território. E o que acontece? Chegando em Betel, Eliseu não larga Elias. Elias fala assim, agora fica em Betel. Ele falou, não vou largar. E eles vêm até Jericó. Chegando em Jericó, Elias diz para Eliseu, agora tu fica aqui, porque eu preciso ter um encontro com Deus lá no Jordão. Por quê? Porque Deus tem que falar comigo lá no Jordão e você não vai junto. Ele falou, vou contigo. E ele segue Elias até o Jordão. Quando eles chegam no Rio Jordão, a Bíblia diz que ao chegarem no Jordão, Elias tira o seu manto, e muitas vezes nós pensamos que o sobrenatural de Deus estava sobre o manto, que tem um simbolismo da autoridade, do poder de Deus, mas aqui não é sobre o manto. Elias tira o seu manto, enrola na sua mão, e a Bíblia diz que ele bate nas águas do Jordão, lembrando que o Jordão não era um córrego. Ele era um rio com pelo menos 30 metros de largura, com pelo menos, quando estava em tempo de verão, 3 metros de profundidade. E a Bíblia diz que ele toca o manto no Jordão e as águas se abrem. Dá glória a Deus! As águas se abrem por causa do manto? Não, é porque tinha um altar naquele lugar.
O que eu aprendo? Que onde tem altar interno, as portas se abrem, os caminhos são liberados. Tem muita gente procurando na cartomante, abra caminhos. Ela não abre nada, ela fecha tudo, porque é Satanás. O único que abre caminho é Deus. Ele diz, aplaude a Jesus, pode aplaudir, acompanha. É Ele. Quem abre caminho é o Senhor, amém, queridos? Ele diz, a Bíblia diz que Ele abre portas e Ele fecha portas. Não é o manto de Elias que abre as águas, mas é um altar que ali está estabelecido. Pastor, as portas estão fechadas na minha vida financeira, as portas estão fechadas nos meus negócios. Pastor, as portas estão fechadas na minha empresa, está tudo travado. Pastor, meu caminho sentimental, pastor, parece que foi colocado concreto, purinho. O que é isso, pastor? É falta de altar interno. Porque onde tem altar, as águas se abrem, o caminho é liberado. Quem pode dizer amém por isso? A mulherada que está solteira, quer casar, estabelece o altar, filha. Começa a orar em línguas em casa, busca. Agora vai ter uma mulherada crente nessa igreja, hein? Eita Jesus. Tem uns homens também solteiros aí. Mas eu estou falando a verdade. Por que está travado, pastor? Porque falta altar. Por que a empresa não anda? Porque falta altar. Você quer ver as coisas acontecerem na sua empresa? Estabelece um altar interno dentro da tua empresa. Não é uma mesinha com a Bíblia, é ter o tempo de busca e a presença dEle. Quem está entendendo, diga amém. Nós queremos o caminho abrindo, nós queremos o rio se abrindo, nós queremos as coisas sendo liberadas, mas não entendemos que o caminho para isso é o altar. A Bíblia diz que quando eles chegam à beira do Jordão, Elias, não conseguindo se livrar de Eliseu, ele abre as águas com o seu manto tocando, mas aquele lugar era um lugar que já tinha sido consagrado, havia ali um ambiente preparado para a intimidade do Senhor. Por que Deus fala, coloca para mim de novo só um minutinho, por que Deus fala para Elias quando estava aqui em Gilgal, eu quero falar contigo, ele vai até Betel, depois ele vem até Jericó, até ele entender que era no Jordão? Não era simplesmente por ser o rio Jordão, mas porque aqui havia um altar estabelecido, amém, igreja? Aqui tinha um altar. Nós precisamos entender isso. Pastor, minha vida ministerial está travada, está parada, as portas não se abrem. Estabelece altar interno. Vida financeira não rompe, estabelece um altar interno. Claro que a motivação tem que ser certa. O altar interno não é para você ganhar dinheiro, o altar interno é para você ganhar a tua relação e a tua intimidade com Deus. Você pode dizer amém? Depois nós continuamos, o verso 12 e 13, do mesmo capítulo 2 de 2 Reis. Elias diz para Eliseu, se você me ver sendo tomado... Aliás, primeiro Elias pergunta, o que você quer de mim, já que está me perseguindo até agora? Eliseu falou, eu não quero muita coisa não. Ele falou, pede logo. Ele falou, uma porção dobrada. O que você tem é pouco, eu quero o dobro. Pensa num cara ousado, é ou não é? Se fosse eu, falava, mas sai daqui, vai embora. Vai embora. Elias falou para ele, o negócio é o seguinte, se você me ver subindo, isso vai acontecer. Se não ver, não vai. Eliseu falou, topado. Eles, quando atravessam o Jordão, chegam à outra margem. A Bíblia diz que vem cavalos de fogo junto com um redemoinho, e o redemoinho toma Elias e Elias é arrebatado. Dá uma glória a Deus. Assim será com a igreja do Senhor, amém? Lá em 2 Coríntios capítulo 15, se eu não me engano, ou 1 Coríntios 15, eu não lembro, a Bíblia diz que será num abrir e fechar de olhos. Pisca, pisca, piscou, Jesus voltou. E ele está voltando, ele já está preparado. Ele já está às portas. E assim será com a igreja como foi com Elias. Elias é arrebatado. Quando ele está sendo levado pelo redemoinho, a Bíblia diz que Eliseu enxerga Elias sendo levado aos céus. Ele não morre, ele é arrebatado com o seu corpo, da forma que ele estava. Então quando ele está sendo arrebatado, a Bíblia diz que o manto de Elias caiu sobre a mão de Eliseu. Eliseu olha para cima, já não enxerga mais Elias. Olha para frente, vê o Jordão. Falou, bom, se deu certo com ele, unção dobrada. Elias era um cara de fé, pensa num cara de fé. Ele enrola o manto na mão, de novo, talvez ele pensava que era o manto, mas não era sobre o manto. E a Bíblia diz que ele toca nas águas, quando ele toca nas águas, o Jordão se abre de novo. Pastor, caminho aberto. Agora não é caminho aberto, o caminho já foi aberto quando eles chegaram. Agora é o que? Ativação ministerial. Experiência sobrenatural.
Tem muita gente que fala assim: pastor, eu quero tanto assim ir para o encontro com Deus, que eu quero ter uma experiência com o Senhor. Eu quero ir no retiro lá do college, porque eu quero ter uma experiência com o Espírito Santo. Ah, pastor, eu quero aquela conferência profética de novembro. Ah, pastor, eu quero dar uma chapada para ter uma experiência. Eu quero ter meu ministério ativado. Meu irmão, não é sobre conferência, não é sobre encontro. E não estou dizendo que essas coisas não são importantes, elas são. Mas não é sobre isso, é sobre o quê? É sobre um altar interno. Por que as águas do Jordão se abrem de novo? Porque ali dentro tinha um altar. Fala comigo, secreto. É o secreto que estabelece. Muitos de nós queremos viver o milagre, queremos ver a ativação ministerial, queremos ter uma experiência sobrenatural, mas não temos o secreto. Aí chegamos na igreja e reclamamos da música, reclamamos da luz, reclamamos de não sei o que, reclamamos por quê? Porque está faltando o secreto. Meu irmão, quando você tem o secreto, você não reclama de mais nada. Tudo que Deus manifestar, você vai aceitar. Você pode dizer amém? Sabe por que a gente murmura e a gente reclama? Porque falta o secreto. E Deus tem nos chamado para este lugar secreto. Terceira experiência que nós vemos no Rio Jordão. Agora vai comigo, por gentileza, em 2 Reis. Vamos andar um pouco em 2 Reis, fica comigo. Talvez você está buscando cura para você, para alguém da sua casa. Talvez você precisa viver um milagre. E você tem buscado o milagre e ele não está acontecendo. Talvez é porque falta um altar secreto. A Bíblia conta aqui em 2 Reis capítulo 5 que havia um general sírio chamado Naamã, um herói de guerra para o seu povo, que em uma das suas batalhas contra os judeus trouxe uma menina escrava, judia, para trabalhar na sua casa. E um dia essa menina chega para a esposa de Naamã e diz assim: se meu senhor que tem lepra, e a lepra para o judeu era assim, questão de condenação total, separação total. Se o meu senhor conhecesse um profeta que tem lá em Samaria, ele seria curado. A mulher conta para Naamã. Naamã provavelmente já tinha tentado cura em todos os lugares, já que não tinha conseguido. O que ele faz? Junta uma comitiva, vai até o rei, pede liberação e vai até Eliseu. Chega na casa de Eliseu, batedores a cavalo, carruagem, todo mundo uniformizado, alinhado, espada na cintura. Uma pessoa para anunciar, um mestre de cerimônia. Talvez a trombeta tocou. Desce o mestre de cerimônia todo pomposo. Apresento aos senhores o nobre general Naamã. Sai Geazi na porta. Dá uma olhada. Oi! O mestre de cerimônia talvez pergunta: o profeta está aí? Ele falou: tomando café. Queremos falar com ele. Ele falou: não. Ele disse que não vai conversar com vocês porque ele não gosta que atrapalhem a refeição dele. Isso aqui é conjectura, não tem nada na Bíblia, tá? É minha versão atualizada. Ele falou: não, porque ele veio aqui, o Naamã, o general assírio, veio aqui a mando do rei, dizendo que o profeta tem que curá-lo. Ele falou: não, o profeta não vai atender. Ele falou que é para ele ir tomar banho. Ele falou isso mesmo, não é ofensa não. Ele falou: vai tomar banho. Onde? No Jordão. Naamã fica indignado. Como assim? Será que não tem rios mais limpos, mais respeitosos para o meu povo na terra da Síria do que na terra desses escravos? Ou não? Mas os servos dele falam: meu senhor, se ele pedisse uma coisa mais difícil, o senhor não fazia? Vai lá. Contradizendo tudo aquilo, indignado, a Bíblia diz que Naamã entra no Rio Jordão e ele mergulha 7 vezes, e na 7ª vez a Bíblia diz que ele foi. Onde tem altar interno tem cura. Onde tem altar interno tem? Onde tem altar interno tem cura, tem milagre. Pastor, eu preciso viver um milagre na minha casa. Eu preciso viver um milagre na minha saúde, pastor. Os médicos já desenganaram. Naamã também tinha sido desenganado. Entenda que eu não estou falando de um rio, eu estou falando, trazendo uma metáfora para mim e para a sua vida. Se está faltando um milagre na nossa vida, é porque talvez está faltando o altar interno. Eu estou sendo perseguido, falta altar interno. Porque eu estou sendo rejeitado, falta altar interno. Quem está aí, diga amém. A história continua. Agora vai comigo em 2 Reis, por gentileza, capítulo 6, verso 1. Diga comigo: onde tem altar interno? Diga: tem restituição. Agora Eliseu está coordenando a sua escola de profetas, primeiro seminário teológico que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. A Bíblia diz, dona Helenira, que os alunos estavam crescendo, muitas matrículas, pastora Bruna. Então eles chegam para Eliseu e dizem assim: está faltando alojamento para todos os alunos, nós precisamos aumentar a escola. Eita, todo diretor de escola gosta disso, né? Vamos aumentar, tem que ter mais turma.
Ele falou: vamos descer até a beira do Jordão, cortar madeiras e vamos aumentar o alojamento. Eliseu falou: vão. Ele falou: mas queremos que o senhor vá com a gente. Sozinho nós não vamos. Eliseu falou: ok, vou com vocês. E eles derrubam lenha e faz tábua, derruba a lenha. De repente alguém grita: ah, meu senhor, o machado caiu no Jordão. Caiu no Jordão. E era emprestado. Vamos entender que o machado não era barato, que nem nós encontramos hoje. Não era sobre ir numa loja de ferramenta, Caio, e comprar um novo. Tinha que ir num ferreiro, numa pessoa que fazia ferramentas, e tinha que mandar, encomendar. Tinha um custo. Era um custo talvez como de uma motosserra, alguma coisa assim. E agora? Elias falou: onde caiu o machado? Caiu ali. Elias vai e corta um galho de árvore. A gente fala assim: uau, esse galho de árvore é poderoso. Não era sobre o galho. É porque no Jordão tinha um altar. E ele lança o galho sobre o Jordão, e a Bíblia diz que o machado flutua. Onde tem altar secreto, tem restituição. Há uma promessa de Deus nas Escrituras Sagradas. Em Joel capítulo 2, verso 23 em diante: eis que restituirei tudo que foi consumido. Ele fala de 4 gafanhotos. Esses 4 gafanhotos falam de 4 ministérios das trevas de Satanás: cortador, migrador, devorador e destruidor. São demônios que vêm nos tirar, são demônios que vêm nos tomar e que são legalizados muitas vezes por causa dos nossos princípios quebrados. Porém, a palavra do Senhor me leva a entender que quando tem altar secreto, vai ter restituição. Qual é o caminho da restituição? Eliseu mostra o caminho da restituição. O caminho da restituição é onde tem um altar. Se perdeu e tem altar interno, Deus vai trazer de volta, amém? Se está caído, Deus vai levantar, pode dizer um amém por isso? Se afundou, submergiu, Ele vai trazer à tona, você pode dizer amém por isso? É exatamente o que o altar interno vai representar. E para nós encerrarmos, eu quero que você vá comigo no Evangelho de Mateus capítulo 3, verso 13. Nós encontramos transformação, mudança, nós encontramos cura, nós encontramos caminhos sendo liberados, nós encontramos ativação ministerial, nós encontramos restituição. Se fizermos aqui uma avaliação, vamos descobrir, Zulu, que nós temos todas as áreas das nossas vidas sendo visitadas por Deus quando tem altar interno. Você notou isso? Sim ou não? Todas as áreas: biológica, física, espiritual, financeira, todas. E às vezes pensamos que o Rio Jordão ele só tem essa tipologia, essa simbologia do altar interno no Velho Testamento, mas não é, Fernando. No Novo Testamento nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus. A Bíblia diz: então Jesus foi da Galileia até o... Ei, tem alguma coisa aqui. Você entendeu, sim ou não? Ele foi até o Jordão, porque aquele território já estava consagrado, um altar já foi estabelecido. A Bíblia apresenta Jesus como, na tipologia de sacrifícios de altar, Jesus é quem? Ele é o Cordeiro. Ele é o Cordeiro. E o Cordeiro é levado para o altar. Mas vamos continuar. E Jesus foi da Galileia até o Rio Jordão para que João o batizasse. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu que preciso ser batizado pelo Senhor. Disse ele: então por que vem a mim? E Jesus respondeu: é necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo o que Deus requer. E João concordou em batizá-lo. Depois do batismo, ou seja, depois que Jesus é levado ao batismo, enquanto ele saía da água, o céu se abriu. E ele viu o Espírito Santo de Deus descer, como uma pomba, e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse: este é meu filho amado, que me dá grande alegria.